Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. É o seguinte, Renata, olha o que falaram aqui, ó. Mandem as perguntas lá também. Boa. O empresário é visto como vilão no Brasil. Uhum. Por que o empresário é visto como vilão? Porque a cultura, ela é toda feita para isso, né? Eu costumo dizer que a hegemonia da educação no Brasil, e no mundo acabou se tornando assim também, só que no Brasil é mais complicado, é pior, que a roda da economia, as pessoas não entendem como que ela gira. Tá. E vocês são economistas, vocês sabem disso. Então, como que gira a economia? É por causa do Estado ou é por causa do empreendedor? Empreendedor. É o empreendedor que gira, é ele que toma risco. Então, tem esse entendimento, que é o que eu abordo no meu curso, inclusive, esse entendimento sobre quem é que toma risco, quem é que faz as coisas acontecerem, as inovações, a tecnologia, as facilidades que a gente tem. O capitalismo nada mais é do que trazer para a produção em massa facilidades que foram adquiridas ao longo de séculos por meio de conhecimento e tecnologia. Então, o que aconteceu depois da Revolução Industrial? Pela primeira vez, tinha-se a possibilidade de produzir em massa eletrodomésticos, roupas, coisas de forma geral que antes você não tinha, só os ricos tinham acesso a bens de consumo. Então, você pega em 1900, quantas pessoas tinham acesso a carro, que foi o Ford que iniciou isso lá nos Estados Unidos? 5%. Hoje em dia, quase 90% das famílias americanas têm carro. Isso é por causa do capitalismo, é a possibilidade de você otimizar processos, melhorar aquilo, procurar facilidades e melhorar a possibilidade de você ter esses bens de consumo. E aí a concorrência também é muito importante, porque um acaba puxando o outro para sempre melhorar os processos. Isso é basicamente o capitalismo. E aí no Brasil se tem a falsa ideia de que é o Estado que puxa a economia. E isso vem por causa do nosso ensino. Poxa, é o Estado que vai te dar uma bolsa, é o Estado que vai te beneficiar aqui, é o Estado que tem que te ajudar ali. E não se entende de onde que vem, inclusive, os nossos impostos. Os impostos, o dinheiro do governo, na verdade, é dinheiro das pessoas que pagaram por meio dos impostos. Então, quando você entende isso, ainda mais no Brasil, que tem uma dificuldade enorme para empreender, aí você começa a dar valor para quem empreende, para quem Mas a toma gente tem risco. essa cultura, então, né? O Infelizmente, empresário sim. é o vilão. A pessoa acha isso até ela virar empresário, né? Exato, todo mundo acha que é fácil, eu sempre falo isso. O empresário isso, o empresário aquilo, então vem. Vai virar, né? Vem cá, a água tá quentinha. Eu tinha feito uma pergunta aqui, que eu fiz PUC também, estudei lá no mesmo lugar que você, e a gente tinha vários professores ali que eram mais canhotinhas, eram mais de esquerda, e a minha percepção é que não sei se todos eram mal intencionados. Alguns eu acho que eram mal intencionados e alguns eu acho que vinham já de uma educação enviesada que eles tiveram. Não era uma maldade deles, é porque eles foram educados, a cagada já aconteceu. Isso 90% dos professores é isso, é o círculo vicioso da doutrinação. Fica ali dentro, né? Porque quando, por exemplo, eu abordo muito história no meu perfil e no meu curso. Aí, às vezes eu recebo uns comentários de alunos de história, de curso de história. Você tá falando que eu sou doutrinado, mas eu não sou doutrinado, não. Mas aí ele começa a falar o neoliberalismo no Brasil, não sei o quê, você fala, peraí, que liberalismo? O Brasil é uma das piores, de novo, voltando para os dados, um dos piores, a gente melhorou um pouco agora do último ano para cá, mas olha só, quando você olha os dados, é porque o mundo piorou muito depois da pandemia, então não é que a gente não mudou de classificação, quando você olha a pontuação, o Brasil está na mesma pontuação desde 2017, só que outros países pioraram mais do que o Brasil, então a gente subiu as posições. Sim. Outra maneira importante de se observar e saber fazer essa comparação de dados. Mas o ponto é que a pessoa, ela é doutrinada e ela nem tem noção que ela é doutrinada. Aí eu vou falar de coisas históricas, que eu falo muito sobre a época da Segunda Guerra Mundial, a história do socialismo e do comunismo na União Soviética. As pessoas nunca ouviram falar de Holodomor, ou dizem que é uma invenção dos nazistas. O massacre de Katyn, na Polônia, não sabem o que aconteceu, não sabem nem o que é isso, não sabem como aconteceu, o que aconteceu na China com o Mao Zedong, a partir da Revolução Comunista em 1949, o que foi o grande passo adiante, a Revolução Cultural na China, como que eles conseguiram abrir um pouco o mercado, mas manter a mão de ferro lá.
esse tipo de coisa que você vai conversar com um aluno de história, ou até formados em história, em geografia, e eles não sabem. Pularam esse capítulo. E não sabem sobre economia também. Então, sempre, assim, acham que economia é jogo de soma zero. Eu sempre falo isso. Isso é importante Então, assim, ressaltar. O mundo nunca foi tão pobre, nunca tivemos tanta Mó groselha dificuldade, que tem. porque os bilionários são o problema do mundo. Porra, analisa os dados. Aham. E não é difícil, não precisa ser Aham. um cientista, sabe, muito Um brilhante, econometrista, um negócio. PhD, não precisa. Gente, tá calor aqui. Você Nossa, sabe, Ah, mano. você tô passando mal. sabe, você sabe que quando eu Dá tava pra no ligar um pouquinho colégio, aí? quando eu tava no colégio, os professores de história, geografia e tal, isso eu tô falando, Que época, hein, Chagas? já tem Manda pra gente, início conta pra dos gente. anos- Ele tava ali. final Getúlio dos, Var- an- Getúlio final dos Vargas. anos 80 e início dos anos 90. Ah, não é tão velho. A União Soviética, ela tava ruindo e depois ela caiu. Mas naquele momento, o que era vendido pra gente era que a economia lá Ia super bem. era quase que uma competição com os Estados Unidos. Até legal que você falou da Ucrânia. Vale a pena a turma assistir o Sombras de Stalin, né? A Sombra de Aquele Stalin. filme. Alguém coloca aí nos Em comentários. inglês porra, é Mr. Jones. a Sombra de Stalin. Tá na Netflix, né? Ou ainda Muito tá. bom, muito bom. Isso. E também vale a pena assistir o Chernobyl. Porque dá Vale. pra entender a queda do Império Soviético. Vale. Como eles tentaram esconder dentro e fora o que acontecia, E né? também o fato de que, se não fosse o Estado tomando conta daquilo, Chernobyl não teria sido tão grave. Porque quando você pega usinas nucleares feitas em outros locais do mundo, você tem planos de contenção se há um acidente. Às vezes Isso é não até existia. subterrâneo pra cacete, né? A parte que Não, pode e aviso. explodir. E aviso, porque lá Avisos. tentaram esconder. Exato. Só foi pego. Então, assim, esses. Ó, pega aí, Fala. aí como eu sempre falo, o que eu tenho a ver com Ucrânia, 1933, tem tudo a ver, porque a história se repete. Então você pega Chernobyl, faz um comparativo com o que aconteceu China, pandemia, Covid. A China escondeu os dados, a China exilou médicos. Sumiu o médico. Não, sumiu. Médicos Exilou. Exilou- Médicos sumiram, provavelmente... Exilou a 7 palmos Six do chão. Feet Under, Aí é isso que eu ia não falar. dá pra saber se eles morreram, se eles ficaram isolados, tipo, foram pra um campo de concentração lá na puta que pariu, que Eles ninguém ficaram sabe isolados onde é. no céu, Renata. No céu, Mas assim, esconderam, disseram que era fake news, etc, etc. Tudo isso poderia ter evitado que a pandemia fosse tão grave, a depender de como eles tivessem informado. A OMS, que é uma organização supranacional ligada à ONU, falou, não, a China está dando os dados corretos. 14 de janeiro de 2020, tem um tweet, deixaram nada da Organização Mundial de Saúde, falando Tá que não tudo era bem. transmissível. Falando que não era Que não era transmissível, exatamente. Tem um monte, tem uma thread do Rodrigo da Silva, do Spotniks, ele conta isso desde o começo, eu recomendo muito que vocês vejam. Então, assim, poxa, o que tem a ver? União Soviética já caiu lá em 91, o método, a forma, tudo isso é parecido com o que acontece nos dias de hoje. Da onde que surgiu aquela ideia, por exemplo, que hoje em dia é assim, eu sou rico, mas eu tenho consciência de classe, então eu posso falar. Da onde que surgiu essa ideia de consciência de classe? Dos teóricos lá da escola de Frankfurt, 1930 ainda, que são neomarxistas. Então, entender o nosso presente e conseguir se prevenir para o futuro passa por entender do passado. Aham. E as pessoas não fazem essa ideia, e nem os estudantes de história, de geografia, eles Sim. não têm nem ideia do que é isso. Aí volta para a questão econômica. A economia é jogo de soma zero. Quando ele entende isso, olha que crença limitante que o cara fica. Que crença limitante que ele acha que quando ele enriquece, ele tá automaticamente empobrecendo outra Que pessoa. o Elon Musk e o cara da Amazon Bezos, eles roubaram o dinheiro de algumas De pessoas. alguém. A pessoa não entende que ele criou Não, que ele não criou riqueza, Que ele ele criou adicionou riqueza, valor, e que né? riqueza é infinita de ser criada, né? Como que eu crio riqueza infinita com recursos finitos? Bom, a gente tem a possibilidade só no capitalismo de procurar alternativas. E qual é o incentivo? O lucro. Se eu tenho incentivo a buscar lucro, eu tenho incentivo sempre a melhorar os meus processos. A corrida espacial agora dos bilionários pode, em algum momento, não sei quando, fazer uma exploração de recursos naturais desses outros planetas. Tem meteoro de ouro. né? Ou Tem seja, o que meteoro de isso ouro. significaria para nós? O que significaria isso aqui no Brasil? Significaria muita coisa. E aí as pessoas ficam sempre com essa, não, mas eles exploram, etc. Então, quando você para
de entender o mundo sob essa ótica completamente errada. E, de novo, não é questão de opinião, tá, gente? Não é opinião. Existe fato, existe opinião. Opinião é o Pete gostar de Metallica e eu gostar de Iron Maiden. Isso é opinião, isso é gosto. Depois a gente precisa Outra entrar nesse coisa- debate que agora Esse é, eu fiquei mas chateado. a gente gosta das duas coisas. Provavelmente a gente gosta de coisas Provavelmente sim. parecidas. Mas o ponto é, opinião é uma coisa, fato é outra. Sim. Então, assim, não dá pra dizer assim, não, mas essa teoria, ela é válida. Não. Ou economia é jogo de soma zero ou não é. Ou a riqueza é finita ou ela é infinita. As duas coisas não dá.